Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na filosofia de um cara que é tipo um dos pensadores mais influentes do Vale do Silício, Naval Ravikant. A ideia aqui é entender os princípios dele para construir riqueza e, o que é mais importante ainda, para encontrar felicidade. E tudo que a gente vai conversar aqui é baseado neste livro, O Almanaque de Naval Ravikant. É uma compilação genial da sabedoria que ele foi soltando em tweets, entrevistas e podcasts ao longo dos anos. Então, qual que é o nosso plano de voo? Primeiro, a gente vai ver quem é o Naval. Depois, vamos dar uma repaginada no conceito de riqueza, entender qual é a máquina para criar essa riqueza, explorar o que ele chama de paradoxo da felicidade e, para fechar, discutir qual é o verdadeiro jogo final de tudo isso. Bora começar então. Para a gente sacar as ideias, primeiro a gente precisa entender quem é a pessoa por trás delas, né? Afinal, quem é Naval Ravikant? Cara, a história dele é daquelas de filme. Ele nasceu pobre lá em Delhi, na Índia, foi para os Estados Unidos, entrou numa universidade de ponta e se tornou uma figura central no mundo da tecnologia. Ele cofundou a AngelList e foi um dos primeiros a investir em gigantes como a Uber. Ou seja, a credibilidade dele não vem da teoria, vem do campo de batalha mesmo. Beleza? Agora que a gente já sabe de onde ele vem, vamos entrar no primeiro grande tópico. O Naval nos desafia a repensar o que significa ser rico de verdade. E olha, a resposta pode surpreender. E tudo começa com uma pergunta que é, fundamental. Qual é a diferença real entre riqueza, dinheiro e status? Sacar isso, segundo ele, é o primeiro passo para virar o jogo. E a resposta dele é a seguinte: riqueza de verdade são os ativos que trabalham para você enquanto você dorme. É um jogo de soma positiva, sabe? Onde todo mundo pode ganhar. Já o dinheiro, o dinheiro é só a ferramenta que a gente usa para transferir essa riqueza. E o status? O status é a sua posição na hierarquia social. E esse sim, é um jogo de soma zero. Para um subir, outro tem que descer. O ponto central é esse aqui, e é importantíssimo. Não dá para ficar rico alugando seu tempo. Para de fato alcançar a liberdade financeira, é preciso ter uma parte do negócio, ser dono de um pedaço dele. Essa é a diferença brutal entre receber um salário e ter ativos gerando renda para você. Ok, então se a gente já entendeu que riqueza vem de ser dono de algo, como é que se constrói essa máquina de criar riqueza? O Naval resume tudo em dois componentes-chave: conhecimento específico e alavancagem. Vamos destrinchar o primeiro pilar. O que raios é esse tal de conhecimento específico? E já vou adiantando, não é o que se aprende num curso formal, não. Pensa assim, o conhecimento específico não é algo que alguém ensina numa sala de aula. Ele nasce de uma curiosidade genuína. É aquela coisa que, para nós, parece brincadeira, mas para os outros parece um trabalho danado. Esse conhecimento é encontrado no cruzamento único entre as nossas paixões e as nossas habilidades, basicamente sendo quem somos de verdade. E isso nos leva a uma das frases mais fortes dele. A autenticidade é a maior vantagem, porque no fim das contas, ninguém pode competir conosco em sermos nós mesmos. O conhecimento específico de cada um é o seu superpoder particular. Beleza, a gente já tem um conhecimento específico, mas como é que a gente amplifica o impacto disso? É aí que entra a alavancagem. Lembra do Arquimedes? Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio e moverei o mundo. A lógica é a mesma. O Naval aponta 3 tipos de alavancagem. O mais antigo é o trabalho, né? Gente trabalhando para nós. Depois veio o capital, que dominou o século XX. Mas a grande virada de chave, a revolução mesmo, está na nova alavancagem, a que não precisa de permissão. Código e mídia. Pensa só, softwares, conteúdo, produtos que se criam uma vez e eles podem ser replicados infinitamente, sem custo adicional. Eles trabalham para nós 24/7. Essa ideia é muito poderosa. A alavancagem é um multiplicador de força para o nosso julgamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que com as ferramentas certas, uma única boa decisão pode ter um impacto 1000 vezes maior. É insano. E essa imagem aqui fecha essa ideia com chave de ouro. É a mudança de mentalidade fundamental. Parar de buscar uma renda linear, onde se troca tempo por dinheiro, e ir para um potencial que é exponencial. Esse potencial todo é destravado quando se combina conhecimento específico, ser dono de algo e alavancagem. A meta é ganhar com a cabeça e não com as horas do dia. Mas espera aí, então o objetivo final é só acumular riqueza e pronto? É aqui que o Naval dá um nó na nossa cabeça e nos apresenta o paradoxo da felicidade. Acontece que o objetivo não é o objetivo. Essa frase dele é quase um soco no estômago, né? Quando você finalmente ficar rico, vai perceber que não era isso que você estava procurando.
Isso para tudo e nos força a perguntar: se a riqueza não é o prêmio final, então o que é? E é aí que ele redefine completamente a ideia de aposentadoria. Para ele, não tem nada a ver com idade, é um estado de espírito. A aposentadoria é o momento em que se para de sacrificar o hoje por um amanhã que talvez nem chegue. É quando o dia de hoje por si só já basta, já é completo. E aí vem a grande sacada. A felicidade não é uma medalha que se ganha depois de ter sucesso. É o contrário. É uma escolha que se faz agora. É uma habilidade que pode, sim, ser aprendida e treinada, que vem de dentro, independentemente do que está acontecendo do lado de fora. E agora, para amarrar tudo, a gente chega na conclusão. Se a riqueza é só uma ferramenta e a felicidade é uma habilidade, qual é o verdadeiro objetivo final? A resposta é surpreendentemente simples, mas muito poderosa: autenticidade. Essa frase aqui resume a ópera. Seja autêntico e fuja da competição. Ser autêntico não é só o caminho para ter paz de espírito, é também o caminho para a riqueza, porque é sendo autêntico que se descobre o próprio conhecimento específico e se sai daquela corrida maluca por status. E o resultado final de tudo isso é se tornar essa espécie rara e super valiosa no mundo de hoje. O otimista que pensa diferente. Alguém que não só critica, mas constrói o futuro de um jeito positivo, seguindo os próprios princípios, em vez de só ir com a manada. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, resume toda a filosofia do Naval. É uma reflexão para levar para a vida. Quem é que vai competir conosco em sermos nós mesmos? A resposta, claro, é ninguém. E é exatamente aí que mora o segredo para a verdadeira riqueza e felicidade.